Ok, estamos à próxima. Tipo A C, pretende-se construir um vetor com base noutro, representando uma cópia sem o elemento do meio, caso o tamanho seja ímpar. Ok. Novamente, esta função nós conseguimos resolver isto numa única linha fazendo uso do first half, onde eu posso dizer dá-me a primeira metade do vetor e não incluas a parte do meio, o elemento do meio. E a segunda parte, onde dizíamos dá-me a segunda parte deste vetor e não me incluas o elemento do meio. Ou seja, para esta função, sinceramente ainda não pensei como é que vou resolver sem aquelas, já vamos ver. Aqui static, int, parênteses retos, copy, coisas, int, parênteses retos b. Lá está, eu podia resolver isto fazendo o tal merge first half, onde lhe passava o vetor v e o false. No fundo aqui estava a dizer devolve-me a primeira parte deste vetor v e se for ímpar não me incluas o elemento do meio. E queremos fazer merge com second half de v com false também. Ou seja, Olha, esse merge é uma função, desculpa lá. exatamente, é uma função que eu não resolvi, por isso não a posso usar, mas era aqui. Ok, sim. Ou seja, no fundo aqui era como se estivéssemos a dizer o first half ia-nos devolver este vetor. Se puséssemos o boolean a false, ele só inclui a primeira metade, ignorando o elemento do meio, ou seja, ficando só com isto. Por isso ficávamos com isto. Isto seria o... ao invocarmos a função second half também para o v e com o elemento a false, ele devolvia-nos a segunda metade, também não incluindo o elemento central. Por isso ficávamos com isto. E agora a função merge, que já pusemos aqui também há bocado, que também não temos, permitia pegar em dois vetores, que temos aqui o resultado da first half e o resultado da second half, e juntar a informação dos dois vetores num único vetor, que seria então aqui o resultado final daquilo que nós queremos. Como não temos isto, temos que inventar aqui outra maneira. Professor, podemos ver, dividir por 2 o tamanho do vetor e caso o resto seja 0, criamos dois vetores com metade desse valor. Se o resto for diferente de 0, temos que criar com metade menos 1. Ou... Espera aí, que agora estou perdido. Se este vetor tiver tamanho par, eu devolvo o próprio vetor. Ok? Então vamos tentar fazer inventar aqui um bocadinho. Ou seja, se v.length resta divisão por 2 para ver se o tamanho é par, nos der 0, então podemos fazer logo return v, está resolvido. Pronto, eles aqui diz para nós devolvermos um novo vetor, representando uma cópia sem elemento no meio. Por isso tínhamos de fazer o for e copiar realmente as coisas. Lá está, como não temos funções anteriores que já faziam isso, ok, podemos fazer aqui no instante. Só para isto ficar tudo direito, igual a new int, parênteses retos, v.length. Vamos fazer uma cópia integral do vetor, ou seja, v2 tudo igual, e aqui no final, return v2. Ok? Else, se for ímpar. Ou seja, no fundo estamos a dizer, se o tamanho do vetor for par, não existe elemento do meio, eu estou a fazer aqui a cópia só exclusivamente porque ele diz que devemos devolver um novo vetor, ao fazer uma cópia do vetor, e por isso criar um novo vetor exatamente com o mesmo tamanho. Temos o iterador a começar em 0, percorrer todas as posições do nosso vetor e a fazer literalmente uma cópia para o novo vetor. Agora, se o tamanho não for par, é porque o tamanho é ímpar. E se o tamanho é ímpar, o meu vetor deve ter que posições? Ou quantas posições? V-length menos uma que corresponde ao elemento do meio. Certo? É isso. Ok. Eu posso estar enganado, desculpa estar a interromper, mas foi assim que eu comecei e se continuar a fazer isso dessa maneira, vai chegar ao tal erro que não vai ter um return fora do if e do else. Aqui não há problema, porque
Se eu tiver um return dentro do if e um return dentro do else, ele assume que, independentemente se a minha condição dá verdadeiro ou se dá falso, eu vou retornar alguma coisa. E esse erro que me estás a dizer é porque, se calhar, ou dentro do if ou dentro do else, não puseste um return cá fora e ele vai se queixar de alguma maneira. Porque vai haver ali um caso qualquer que está sem um return nesse caso, ok? Ele normalmente queixa se isso acontecer. Se eu chegar aqui simplesmente e fizer return v2, como estavas a dizer, já ninguém se queixa. Ou então, se calhar o que te aconteceu foi, ele está com erro, eu pus o return, não sei. Só que, ok. Às vezes, se eu não guardar a função, ele vai continuar ali a aparecer o erro e eu, às vezes é só mesmo o gravar do fecheiro e aquilo corrijo. Não sei. Devia ser um desses casos, tá? Ok. Ok. Como é que vamos fazer isto? Agora divide o vetor por 2 e tenta ver o meio do vetor. É isso. Agora eu tenho que focar aqui na posição central. Ou seja, se eu tiver o v-length deste vetor, que corresponde a 5, 5 a dividir por 2 devia-me dar 2,5. No entanto, o v-length é um número inteiro. E o 2, se for um número inteiro, vai-me dar a posição 2, ou seja, só me vai dar o resultado da parte inteira, em vez de me dar também com a parte decimal. E aqui a posição 2, se eu vir isto a nível de posições, corresponde à posição central. Se é a posição 0, posição 1, posição 2, 3 e 4. Ok? Dividindo por 2 e somando 1, o resto... Não precisamos desse mais 1, porque aqui o 2 dá-nos logo isto. Tá? Ok. Então aqui vamos fazer exatamente a mesma lógica que fizemos. Tá? Ou seja, criamos um iterador a partir da primeira posição. Aqui temos de ter cuidado. Qual é que é o vetor mais pequeno? Vai ser o V2 ou o V? Neste caso estou a dizer que o meu V2 tem menos uma posição do que o meu V, por isso o meu vetor mais pequeno é o meu V2. Sim. Ok? Tá, o código aqui vai ficar horrível, mas vamos lá. Eu usei mais uma variável auxiliar, o J, que é para nós conseguirmos reduzir o número do vetor. Isto é, eu dentro do while, eu vi se eu tenho o V2 é igual a J e o V é igual a I. Se o I for igual ao meio, ele incrementa o I e não faz nada ao J. Assim eu consigo acompanhar o J, neste caso com o I menos 1. Ok. Tu estás-me a dizer que criaste aqui 2 iteradores, é isso? Exatamente. Ok. Pelo menos pareceu-me ser a maneira mais fácil porque estar a trabalhar com o iterador ali para a meio, estar a fazer... certo. Ali a meio vamos ter que ter outro comportamento. Ok, então espera aí. Vamos percorrer então o vetor mais pequeno. O vetor mais pequeno vai ser o nosso V2. Jesus. Esta função era tão mais simples se tivéssemos as outras feitas. Isto aqui é caótico. Ok, então. Eu não sei se faço isto por partes ou não. Professor, Sim. não sei se seria outra solução, mas dentro do while pôr outra condição a dizer Se estou antes do elemento do meio ou se estou depois. É isso? quando fosse igual ao v-length a dividir por 2. Certo? Uh, Incremento ali onde vê um dos iteradores. Eu vou fazer isto mais simples. Eu vou dividir isto em duas partes. Ok, vamos por isto assim. Por 2. Senão este código vai ficar aqui cheio de ifs e diffs dentro de ifs deles e sendo assim. Vamos tentar simplificar e dividir isto em duas partes. Primeira parte, vamos tentar copiar a primeira metade do vetor para o nosso V2 e depois, num segundo while, vamos copiar as últimas posições do vetor para o V2. Ok, então vamos lá. Então, na primeira parte, queremos copiar todas as posições enquanto for menor que o nosso v-length a dividir por 2. O v-length deste vetor seria 5. 5 a dividir por 2 daria-nos os 2,5. No entanto, como esta divisão é feita entre dois números inteiros, ele dá-nos só a parte inteira, então dá-nos a posição 2, que é o que queremos. Por isso aqui o que vamos dizer é, enquanto o meu iterador for menor do que v2.length, que corresponde a estas duas primeiras posições, o que nós queremos fazer é copiar simplesmente
para o V2, exatamente as mesmas posições, ou seja, se eu vir o meu vetor V2, eu tenho isto, a nível de posições temos a posição 0, 1, 2 e 3, e por isso, neste primeiro passo, vamos preocupar em copiar tudo o que está aqui, na primeira metade, para as primeiras posições do nosso vetor V2. A nível de posições, são exatamente as mesmas posições, por isso não há problema nenhum, e então ficamos com uma coisa deste género. O iterador começa a 0, enquanto não chegar à metade do vetor, copia-nos aquilo que tiver no V para o nosso vetor V2. Incrementa o iterador e vai-nos copiando essas tais duas primeiras posições para este caso e ficamos com 1 e com 2. Ok? E está fechada esta parte. Ou seja, aqui podemos assumir que isto é. E agora, vamos nos preocupar em dividir isto e copiar. Copia. Lá está. Isto não é a única maneira, mas é uma maneira que, pelo menos a nível de raciocínio, é muito mais simples, porque eu só estou a dividir o meu problema em vários problemas mais pequenos e vou tratando deles passo a passo. Tá? Se é a maneira mais simples, não é de todo, tá? Mas se calhar é a maneira mais simples a nível de raciocínio, porque vou pensando apenas numa parte do problema. Se eu estivesse aqui a fazer um while a pensar logo em todos os cenários, lá está, tinha que pensar no que é que acontece na primeira metade, o que é que acontece na segunda, depois este vetor tem mais uma posição do que este, e desta maneira vou simplificando e no fundo este while quase não tem dificuldade nenhuma para aquilo que vocês estão habituados. Tá? Ou seja, fazendo agora aqui a segunda parte, queremos copiar tudo o que está da posição V-length dividido por 2 mais 1, ou seja, V-length dividido por 2 dá-nos a posição 2, é a posição que nós queremos ignorar, é esta. Por isso temos que ir à posição V-length dividido por 2 mais 1 e começar a copiar as coisas dessas posições para estas. Por isso, vou reutilizar aqui o nosso iterador. E vamos dizer que o nosso iterador vai começar em V.length a dividir por 2 mais 1, porque a posição V-length dividido por 2 é a que nós queremos ignorar. Vamos fazer um while. Novamente vou trabalhar sobre o meu vetor mais pequeno. Espera aí. Okay. Certo. Esta posição, quando eu me refiro ao V-length dividido por 2 mais 1, é uma posição que é válida para o meu vetor V. Certo? Porque aqui na minha conta estou a usar o V-length. E por isso aqui o vetor que eu vou percorrer vai ser novamente o V. Por isso vamos dizer, enquanto o nosso iterador for menor do que o V.length, ou seja, estamos a começar nesta posição e estamos a dizer que vamos percorrer até chegarmos ao final deste vetor, vamos querer copiar as coisas desse iterador para as mesmas posições, menos uma unidade. Ou seja, tudo o que estiver na posição 3 vai ser copiado para a posição 2, o que estiver na posição 4 vai ser copiado para a posição 3. Okay. Ou seja, o iterador ali não podia ser igual a 3? Aonde? Aqui? Aí, exato. Eu não lhe quero pôr um número específico, porque eu quero que a minha função seja o mais genérica possível. Se eu puser ali um 3, só vai funcionar para vetores que tenham 5 posições. Se eu quiser agora passar um vetor com muito mais dimensão, com muito mais posições ou com menos posições, se eu pusesse o 3 só funciona porque quando eu tenho 5 posições. Tá? Por isso, sempre que possível, eu quero colocar o 3, mas quero colocar o 3 baseando no tamanho do vetor, que é exatamente o que eu tenho aqui. Então, mas isso funciona então para todas? Exatamente, que é isso que nós queremos. Ou seja, uma das coisas nestas funções é o código que eu faço tem que ser o mais genérico possível para não funcionar apenas para este caso teste e funcionar para todos os casos que eu me lembrar. No entanto, a nível de raciocínio, é muito mais fácil eu pensar num exemplo específico. Por isso, o que me vais ver sempre aqui a fazer é focado no exemplo que me está a ser dado aqui no enunciado. No entanto, a nível de código, eu nunca vou pôr aqui o tal 3 ou um número qualquer, ou seja, aqui no V-length, não vou pôr o número 5, porque lá está, se me passa um vetor com outra dimensão, eu quero que a minha função continue a funcionar e seja capaz de calcular exatamente a mesma coisa. Ok. Pronto, ou seja, vamos testar isto, a ver se isto está a funcionar. Ctrl R nisto, com este vetor 1, 2, 4, 5, tudo ok.
Vou-te mostrar aqui agora com outras. 6, 7. E também é capaz de o fazer, ok? Porque eu não estou focado lá está, nas coisas daquele vetor específico. A nível de raciocínio, estou só focado nisto. Mas a nível de código, tento colocar as coisas baseando-me sempre no VLang. Porque assim, se mudarem o tamanho do vetor, as minhas contas continuam-se a adaptar, tá? Certo. Ok, este código ficou completamente caótico. Se tivéssemos as outras funções, fazíamos isto numa linha. Por isso é que eu vos digo, tentem fazer as funções anteriores e comecem a pensar, sempre que estão a fazer uma função, será que alguma das funções que eu já fiz me calcula alguma parte aqui do meu problema? Porque neste caso, só baseando nas funções anteriores, eu conseguia resolver este problema numa única linha, tá? Professor, tenho Força. Estás aí aos breaks, não ouvi o que disseste. quando eu estou. Bota um bocadinho, puxa a página para baixo, faz favor, do código. Quando eu estou põe merge first off, o V é para indicar o vetor, né? Nós é o que estamos a V, construir. aqui este V seria o vetor original que nós recebemos. Que recebemos. Exatamente. Por isso, no fundo, é como se passasse à Sim, função porque first. estamos. Sim. Ok, estou Peço a desculpa. enfocar, sem problema. Pronto. Ou seja, comecem a ter em atenção as funções que vocês fizeram, porque podem ser super úteis para aquilo que estão a tentar fazer. E muitas dessas vezes, se eu já tenho uma função que já me calcula parte do processo daquilo que eu quero fazer, eu só tenho que as invocar praticamente. Posso ter que fazer mais uma coisa ou outra. Mas se virem a complexidade, eu tive aqui se calhar 10 ou 15 minutos a tentar fazer esta função. Quando se tivesse estas funções feitas, fazia isto em segundos. Ok? Pronto, por isso tenham isso em atenção e isto é um excelente exemplo de eu não quero refazer as coisas constantemente, eu quero tentar reutilizar as minhas funções ao máximo.